coube-nos a tarefa de apresentar o Manuel para vocês. Nós gostaríamos, de antes de apresentar esse amigo de algumas décadas, podemos denunciar, né, Manuel? Amigo de algumas décadas, não vou contar para vocês quantas, mas são algumas, que ele foi e é um grande colaborador desta casa. Eu faço questão de ler um pouquinho sobre a biografia dele, para vocês conhecerem um pouquinho do perfil desse nosso autor de hoje. Manuel de Oliveira Portásio Filho, paulistano, advogado, formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, espírita desde o ano de 1987, educador da área de ensino da FESP desde 1989. Foi diretor do curso preparatório, atualmente curso de Introdução ao Espiritismo, por 9 anos. E diretor do curso de Aprendizes do Evangelho por 3 anos. Expositor do curso de Filosofia Espírita, também da FESP, por 12 anos, período em que teve 2 obras publicadas. Deus, Espírito e Matéria, no ano de 2000, aqui pelas edições FESP, e Fora da Educação Não Há Salvação, em 2002, pela editora DPL. Palestrante da área federativa da FESP, na qual colaborou também com a elaboração do Guia Orientativo do Expositor Espírita, idealizado pelo inesquecível diretor Carlos Eduardo da Silva, já desencarnado. Inclusive, vamos lançar uma nova edição revisada desta obra. Em janeiro de 2004, foi convidado para algumas palestras nos Centros Espíritas de Londres, no Reino Unido. Em março de 2005, afastou-se da FESP para dar um curso de educação mediúnica no Solidarity Spirit Society, no sul de Londres. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Desculpem. Tá bom, né? Amigo, né? De Londres. Onde ficou por 15 temporadas. 15 anos ele ficou em Londres, divulgando doutrina espírita. Ministrando outros cursos, Filosofia Espírita, Aprendiz do Evangelho, Ciência Espírita, Pedagogia Espírita, a História do Espiritismo, etc. No mesmo grupo espírita, frequentado, em sua maioria, por brasileiros e portugueses. E o nosso querido voltou para o Brasil em 2019. E é lógico que aí ele retornou também com as atividades com a federação e com várias casas espíritas, tanto de São Paulo como de outras cidades, e continua, inclusive, trabalhando virtualmente com o pessoal da Inglaterra. E, quando ele retornou, eu peço licença a ele para contar um pouquinho para vocês da história desta obra, que eu considero muito especial. No ano de 2000, Manuel ainda estava aqui em São Paulo. Eu terminei, mais 3 amigas, inclusive a Mabel, que está aqui presente, e mais a Iraci e a Ione. Nós terminamos o curso de expositor em 1999. Logo no começo do ano de 2000, em janeiro, a área de ensino da federação fazia o curso de férias, na época, durante 4 semanas. E durante 4 semanas, as 4 semanas de janeiro, o Manuel ministrou o curso de férias daquele ano, de 2000. E o tema era Visão Espírita da Bíblia. E nós tínhamos acabado de terminar o curso expositor, e a gente ama estudar doutrina, ama estudar as coisas. O próprio Kardec nos orienta, lá na obra A Gênese, a buscar o conteúdo que existe na Bíblia. Então, nós fomos fazer o curso. E, na época, isso em 2000, nós gravamos a fala do Manuel
um gravadorzinho. Tem gente que não sabe do que é que eu estou falando, né? Mas é aquele gravadorzinho pequenininho. E a gente gravou todas as 4 aulas que ele ministrou. Levei aquilo para casa e transcrevi à mão para um caderno que deu mais de 100 páginas. Aí eu digitei aquilo no computador. Isso levou muito tempo, meses, porque a gente não tem tempo para focar só numa atividade. E quando a gente terminou, quando eu terminei de diagramar, eu imprimi e pedi para o Manuel fazer a gentileza. Falei, Manuel, eu posso ter escrito coisa errada, tem muita informação. E ele, gentilmente, pacientemente, pegou aquele material, fez correções, ano de 2001, por aí. E ele fez correções, eu fiz as correções, imprimi e guardei. Em 2019, Manuel voltou para o Brasil. Em 2020, eu peguei aquela apostila de 2002, entreguei para ele e falei, isso tem que virar um livro. Mas a gente não imaginava como aquilo ia crescer, como ele ia enriquecer. Quando ele trouxe o primeiro projeto para nós, inclusive a Mabel auxiliou aí, dando palpite, e ele, com uma humildade imensa, aceitava, assim, com muito carinho, as sugestões, tanto da Mabel como da área doutrinária, onde nós estamos, da Maria Adba, da Marta, nossa secretária, e, humildemente, ele foi ampliando o livro, e hoje nós temos uma obra monumental. Ele fala dos grandes livros, das grandes civilizações da antiguidade, ele fala dos patriarcas, ele fala do Antigo Testamento, ele fala de Paulo de Tarso, ele fala dos evangelistas, de Mateus, Marcos, Lucas, João, fala do Apocalipse, e, lógico, tem um carinho muito especial com as informações sobre Jesus, e ele termina a obra falando do Evangelho segundo o Espiritismo, que é lógico, como nós sabemos, foi aí coordenado pela equipe Verdade, que é coordenada pelo próprio Cristo, que fez chegar até nós um livro onde trouxesse a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Então, eu convido vocês não só a lerem, a terem na prateleira, mas a consultarem, a relerem. Não vou falar para vocês rabiscarem, porque a gente não pode, mas os meus são rabiscados, né? Porque é tanta coisa bonita que tem algumas que a gente quer salientar, né? Então, eu quero, em nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em nome da diretoria executiva, agradecer a você, viu, Manuel? Agradecer profundamente, porque ele doou todos os direitos autorais para a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Queria uma salva de palmas, por favor. E mais ainda, nós lá na área doutrinária, quando nós temos uma obra para editar, a gente faz o possível para buscar doações para que, porque hoje editar uma obra, mandar imprimir com capista, com diagramação, com revisões, isso custa muito dinheiro. E nós fomos atrás também de doadores para nos ajudar nos custos desta obra. E foi muito fácil conseguir doador para nos ajudar a pagar os custos desta obra. Então, agora cabe a nós divulgarmos a obra, adquirirmos, nos deliciarmos com ela. E hoje vamos recebendo, então, com muito carinho, o nosso querido Manuel Portásio. E, por favor, Manuel. E só para dizer uma coisa para vocês, a vida coloca pessoas do nosso lado para nos ensinar muitas coisas. E, graças a Deus, quem convive com Manuel Portásio no dia a dia tem a oportunidade de aprender muito sobre doutrina, mas principalmente sobre Jesus, sobre Paulo de Tarso e sobre o Espiritismo. Então, Manuel, obrigada pelo carinho e pelo livro. Obrigado. Bom dia.
Que a doce paz do nosso amado Mestre continue envolvendo os nossos corações nesta manhã festiva, nesta manhã de luz. A luz que vocês trouxeram para esta casa, para este salão, luz em forma de amigos, em forma de irmãos muito queridos, que dão sempre muita força, muito entusiasmo, muita motivação para a gente passar a doutrina da forma mais bela que se pode passar. Eu sempre digo, não é? Se eu quero passar uma mensagem, se eu quero falar alguma coisa, eu revisto de beleza, a beleza que eu posso. Eu ainda tão imperfeito e tão pequeno ainda no meu desenvolvimento espiritual. Mas é isso. Quando eu era menino, e não faz muito tempo, claro, a Vera, que eu diga, a Vera Braga, que me conhece já desde dos bancos acadêmicos, né? E eu sempre gostei de livro, sempre gostei. E fui juntando alguns livros, né? Naquela época não tinha dinheiro para comprar livro, meu pai dava alguma coisa, ele mesmo comprava e eu ia guardando. Então, eu nunca pensei que um dia eu ia escrever um livro. Adorava tanto aquilo, mas não imaginava o que é que estava programado para mim nessa encarnação. Isso é uma pequena parte, evidentemente, é uma parte mínima, né? Mas quando você começa a escrever, nem sempre você sabe aonde vai chegar. Então, de repente, eu entro no meio espírita, na Federação Espírita, começo a estudar, começo a trabalhar, e aí sou convidado para dar aula no curso de Filosofia Espírita, do saudoso professor Manuel Pelica São Marcos. Saudoso. Ele foi uma grande inspiração para mim, grande inspiração. Desde os tempos em que eu via ele entrar na sala, e ainda não tinha nem o curso de filosofia ainda em andamento, eu admirava aquela figura. Ele era pequenininho, mas com as feições de um sábio, um verdadeiro sábio que ele era. E o professor me acolheu, me aceitou e disse: tá bom, você quer dar aula de filosofia? Então fica aqui, senta aqui do meu lado e você vai falar sobre Leon Denis. A cada semana você faz a introdução com um tema do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Problema do ser, do destino e da dor. Olha que coisa. E aí, foi indo, de repente eu me senti entusiasmado para escrever sobre a teoria da evolução do princípio inteligente, que foi a ideia, o conceito que mais me encantou quando eu entrei na Federação. E comecei a ouvir expositores dando aula e falando desse tema. Eu lendo o Livro dos Espíritos, comecei a ver que tinha muito material ali para desenvolver essa teoria. Cada um pode fazer o mesmo, né? Doutrina espírita é isso. A gente tem liberdade. Claro, quando eu estou falando da doutrina, tenho que falar da pureza doutrinária, como dizia o grande mestre Arilex, né, cujas palestras eu dirigi aqui, neste mesmo palco, no passado. Então, fui escrevendo, só que aí os espíritos, né, muito bondosos, diziam: você quer escrever sobre isso? Não falaram para mim que eu não sou médium, quer dizer, não falaram assim que eu ouvisse, né? Mas certamente isso ecoou na acústica de minha alma. Então, escreva sobre isto, aquilo outro, começa falando de Deus, e assim, assim, assim.
Pronto. Aí surgiu o Deus Espírito e Matéria. E aí a Vera agora vem falar deste livro e mostra que foi mais ou menos o mesmo roteiro, não é? Que me norteou para escrever esse livro. Estava lá, dei um curso, como ela falou, um curso de férias. Me pediram para dar o curso com aquele tema, porque eu estava dirigindo o curso de aprendiz do Evangelho, e aí algumas pessoas gravaram, transcreveram e falaram, está aqui o material. Agora escreva, né, sobre a Bíblia, então. E é isso que consta desse livro. Então, eu acho que nós, né, na verdade, devemos amar os livros. Porque é neles que a gente encontra tantas ideias que muitas vezes vêm ao encontro do nosso próprio pensamento e nos despertam para uma realidade maior. O livro espírita é uma bênção, mas os livros em geral também o são. O grande escritor argentino, Jorge Luis Borges, disse certa vez: eu sempre pensei que o paraíso fosse uma espécie de livraria. E é. Para mim também é, eu concordo com ele. Castro Alves disse certa vez: bendito o que semeia livros à mão cheia, e faz o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Chuva de bênçãos, chuva de ideias, chuva de conhecimentos, de verdades. O livro espírita é isso, né? Traz para nós verdades eternas, baseado em Jesus, porque foi Ele quem trouxe essas verdades em primeiro lugar. Apenas falou delas de passagem, e a Bíblia registra isso, né? Para que depois, Ele mesmo disse, eu pediria ao Pai que envie o Espírito da verdade, e Ele vai vir para restabelecer a pureza daquilo que eu ensinei, e dizer outras coisas mais que eu não posso dizer agora. Então, só pudemos escrever este livro, porque muitas coisas foram ditas e feitas ao longo do tempo, para que nós pudéssemos fazer uma seleção, fazer uma pesquisa, e ir juntando as ideias, as informações, e tudo isso para que nós tivéssemos essa obra. Essa obra, ela é, na verdade, fruto de espíritos, né, que já tinham um grande desenvolvimento intelectual, muito antes de Jesus. Eles foram convidados para vir à Terra, para fazer parte da humanidade terrestre, temporariamente, e dar um grande impulso no progresso do planeta. Eles vieram de um mundo distante, relativamente distante, não é? Fica só a 400 trilhões de quilômetros de distância da Terra. Dá para medir, não é? Mas tem outros muito mais distantes do que isso, que a gente não pode nem imaginar como eles sejam. Embora Einstein tenha dito que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque com a imaginação a gente amplia o conhecimento, né? Deem asas à imaginação, mas no sentido bom, no sentido do bem, no sentido construtivo, né? Esses espíritos que Allan Kardec identifica no seu livro, no último livro da codificação, a Gênese, capítulo 11,
onde ele fala dos espíritos, né? Ele, ali, a partir do item 35, ele vai falar das imigrações e emigrações espirituais. Depois fala da raça adâmica, depois fala da doutrina dos anjos decaídos, e termina esse capítulo 11, da Gênese espiritual. Interessante. E ele descreve perfeitamente esses espíritos, que depois Emmanuel, em 1939, identifica como sendo oriundos do sistema de Capela. É esse sistema que fica a 400 trilhões de quilômetros da Terra. Ou, numa linguagem mais simples, cerca de 44 anos-luz. Esses espíritos vieram com uma inteligência bastante desenvolvida. Aliás, depois de Kardec, depois de Emmanuel, o comandante Edgar Armon, o fundador das escolas de aprendizes do Evangelho nesta casa, no ano de 1950, iniciando os cursos em 1951, ele escreveu Exilados de Capela. E é interessante que muitos leem esse livro, achando que é esse livro que fala dos exilados de Capela. Não, é Kardec primeiro. Tudo, em termos de doutrina espírita, remonta a Kardec. Remonta a Kardec. A gente precisa ler Kardec, a gente precisa estudar os livros e a gente vai encontrar, sim, a fonte de todos esses conhecimentos, dessas ideias, desses fatos, esses fenômenos extraordinários. Então, esses espíritos, com um grande desenvolvimento intelectual, vieram, a convite de Jesus, para fundar a civilização, a vida organizada, a vida em sociedade na Terra. Eles encarnaram em meio a comunidades primitivas, homens da caverna, eles nasceram nas cavernas. Eu digo que devem ter sido as primeiras maternidades, né, para o Homo sapiens sapiens, que somos nós. E eles, então, tinham conhecimentos de muitas ciências, de engenharia, de arquitetura, né, urbanismo, administração pública, direito, enfim. Eles implantam a civilização. Mas, por causa disso, fazem belíssimas construções, né, naquelas regiões onde eles foram viver, porque, segundo o relato, eles vieram em grande número, né, e depois se separaram, principalmente em 4 grupos. Tudo começa na Mesopotâmia, e de lá eles derivam, não é, para o norte da África, para o Oriente Médio, para o sul da Ásia e finalmente para o continente europeu. Então, eles trouxeram, não é, grandes culturas para a Terra, mas eles tinham um pequeno desenvolvimento espiritual, moral, desenvolvimento moral, tá? E aí as civilizações foram marcadas pelo cunho das suas ideias, da sua inteligência, tudo mais, né? E aí com as práticas que nós vemos até hoje no mundo, nos diversos povos, né? Práticas religiosas, as práticas políticas e tudo mais. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, anunciado por Jesus. Não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo.
é o fim da civilização capelina. É isso que está acontecendo no mundo de hoje, nesse mundo de transição. É a civilização dos exilados de Capela. Eles criaram essa civilização. E é curioso que, quando começou a pandemia, a gente via aquelas autoridades governamentais do campo da saúde falar: depois que passar a pandemia, vamos viver um novo normal, né? Não era bem, vamos viver um novo normal, né? Não agora, mas já está em andamento essa nova civilização. O fim de uma marca o início da outra, mas não precisa acabar totalmente uma para que a outra comece. Nós não seremos espíritos puros da noite para o dia. Não vamos dormir espíritos imperfeitos, como somos, e acordar no dia seguinte espíritos puros, porque a natureza não dá saltos. Então, essa evolução para um mundo de regeneração que o Evangelho nos mostra, não é? Ela está em andamento, já estão encarnando esses espíritos. A gente vê aí nas redes sociais, crianças com um comportamento extraordinário, um senso ético, um senso moral, né? Um senso estético, muito melhor do que o desta civilização agonizante. De fato, precisamos configurar esse mundo que nós queremos para os nossos filhos, os nossos netos, para nós mesmos, porque nós voltaremos a encarnar aqui. Quem sabe já num mundo de regeneração. Como dizia Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Dê o exemplo do mundo que você quer viver, né? Então, nós, com o Evangelho, vamos vendo que isso tudo está em preparação, e essa fase, Kardec revela no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no último parágrafo do 3º capítulo, que essa transformação, ou essa revolução, já tinha começado. Quando ele escreveu o Evangelho, já tinha começado, e de fato tinha começado no século XIX, no século XVIII, perdão, com o Iluminismo, depois a Revolução Francesa, vem os sistemas de leis, os países se organizam, caem as monarquias, criam-se sistemas democráticos, republicanos, enfim, e próprio Montesquieu, um dos baluartes do Iluminismo, escreveu o Espírito das Leis para isso. E a doutrina espírita, aliás, um pouco antes, mais ou menos na mesma época, o próprio Hegel já havia falado, não é, dessa revolução espiritual, não é, na filosofia, com suas obras filosóficas, seu pensamento. Então, este livro vai mostrar para nós a origem deste mundo em que nós ainda vivemos, dar um pouco de sentido à vida nesta época. Tudo que está acontecendo aqui foi previsto por Jesus, não é? Foi previsto por Ele. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, então, é o norte, é a bússola para orientar os nossos passos no sentido não só do futuro, mas do agora, do presente, o que é que nós precisamos fazer. Nosso dever, não é? É nos melhorar a nossa condição de vida, vivermos com mais alegria, confiança em Deus, com mais sabedoria, evitar aquilo que faz mal. Não é fácil,
um mundo como esse, com tanta negatividade no ar, não é fácil. Mas vemos hoje, não é, que muitos estão aturdidos com essas mudanças que estão acontecendo nos bastidores da vida, não entendem, e muitos resistem às mudanças, ao progresso, querem sempre mais do mesmo, querem continuar com as velhas e corroídas práticas morais, né? Isso é terrível, mas há tempo para plantar e tempo para colher, não é? Somos livres para semear, mas somos obrigados a colher as consequências dos nossos atos. Jesus veio trazer o consolo para nós, veio trazer a ideia de um Deus de amor, que tudo criou por amor, e a nós também, nos criou por amor e para amar, e nós, então, estamos aqui para isso. Precisamos estudar mais. O próprio Evangelho, o próprio Espírito da Verdade diz: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. A instrução é fundamental, né? Porque senão a gente fica vendo, né, essas mesmas histórias. Aliás, a história se repete, né? A lei do eterno retorno está presente mesmo nos dias de hoje. Tudo que aconteceu lá nos primórdios da civilização continua acontecendo até hoje, principalmente na vida pública, né? E na privada também, porque nós pouco evoluímos ainda estamos nas nossas lutas, com os nossos conflitos, as nossas inseguranças, os nossos medos. Quando Kardec fala do temor da morte, no livro O Céu e o Inferno, ele diz que ela está de acordo com a lei de conservação. Então, ninguém tem medo da morte propriamente. Temos que ter cuidado com a vida. Medo da morte, para nós, espíritas, que sabemos que a morte não existe, né? Como disse um grande benfeitor da humanidade, que foi o Dr. Albert Schweitzer: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. Sentimentos, essa confiança uns nos outros. Se Jesus veio ensinar a lei do amor e dizer que devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou, nós observamos que vivemos tempos sombrios, tempos em que muitos ainda não querem ser amados, preferem ser temidos, estão ainda com aquelas raízes primárias, né, em que o Deus de Moisés era um Deus para ser temido. Jesus veio mostrar que não é assim. Deus não quer ser temido, Deus não pune ninguém. Nós é que criamos as condições para o sofrimento, às vezes até involuntariamente, né? Mas temos que ver a nossa responsabilidade sempre. Então, amar, né, é o nosso dever. O amor, como diz Joana de Ângeles, é bom para quem ama. Chico Xavier disse certa vez: o amor é uma força que transforma o destino, e transforma de fato. Quando você começa a amar a vida, começa a amar o outro, começa a amar o trabalho, você ama a Deus, que te proporcionou todas essas alegrias. E Jesus veio trazer essa realidade para nós, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. No livro Estudos Espíritas,
de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, tem uma historinha lá, em que um rapaz foi procurar um rabino, um doutor da lei em Israel, chamado Shammai com S-H, Shammai, e foi propor a ele que lhe dissesse o que era a Bíblia, né? O que existia na Bíblia, enquanto ele conseguisse ficar apoiado sobre uma perna só, diante do Shammai. Eu vou ficar aqui nesta posição, né? Aquilo que a gente chama posição, ficar de 4, né? Fazer um 4 com a perna, dobrar uma perna sobre o joelho da outra. E o Shammai disse assim: não é possível, você não vai aguentar muito tempo nessa posição, e a Bíblia tem muita coisa para se ensinar, né? Ele fala: então, a sua doutrina não me serve para nada, se o senhor não consegue resumir em pouco tempo o que está ali, não aceito então a sua orientação. E saiu, foi procurar outro, foi procurar Hilel. Hilel foi o mestre de Gamaliel, que por sua vez foi mestre de Saulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, e propôs a Hilel a mesma coisa. O Hilel disse: muito bem, posicione-se. O rapaz ficou ali, apoiado sobre uma perna só, e o Hilel disse: ame, e calou-se. O rapaz esperou um pouquinho e falou: mas como, é só isso? E o resto que está na Bíblia? O resto é só para aprender isso, para aprender a amar. Então, é o amor que está acima de tudo, não é? Como disse Leon Denis, o amor é a força das forças, o vínculo supremo que nada é capaz de destruir, e nada destrói, nem a morte. A morte, afinal, é um fenômeno biológico, porque nós somos imortais, eternos, né? Aliás, a palavra eternidade tem 2 sentidos, né? Tem aqueles que dizem que eterno é o que não tem começo nem fim, mas nós tivemos um começo, não é? Fomos criados por Deus, temos um começo. Aí você vai na língua latina, tem lá um outro significado de eterno. Eterno é o que dura para sempre. Nós duramos para sempre, né? Não somos Duracell, nós duramos para sempre. Então, é isso que nós procuramos traduzir neste livro, que chamamos os 5 evangelhos, porque temos 4 na Bíblia, e o evangelho segundo o Espiritismo, naturalmente, está na linha, né, sequencial dos quatro evangelhos, e aí nós o chamamos de o 5º evangelho. Ele é, com todo respeito, uma espécie de manual explicativo dos 4 evangelhos da Bíblia, do ensinamento moral de Jesus, que é a essência da Bíblia, né? Da Bíblia como um todo. Nós tratamos aqui do Velho Testamento, de uma forma estrutural, fizemos um apanhado, né, da estrutura do Velho Testamento, e do Novo também, mas do Novo nós acrescentamos aí a visão espírita, né, do ensino de Jesus, da vida de Jesus e tudo mais. O grande escritor francês Ernest Renan disse que Jesus foi tão grande que não coube na história. E de fato ele não coube, ele ficou no meio entre a pré-história e a história, né, atual, que vem depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Aliás, um fenômeno semelhante acontece na história da filosofia, né? Antes de Sócrates, depois de Sócrates, pré-socráticos, pós-socráticos. Interessante a ligação de Sócrates com Jesus e com Kardec. Então, é isso, não é? Nós temos que ler, estudar, não é? E quando tivermos que fazer qualquer trabalho, não é?
irmos mais a fundo, pesquisarmos mais. É sempre importante o nosso esforço para trazermos com a maior pureza aquilo que a gente quer passar. Os espíritos ajudam muito, ajudam. Se a gente tem boa vontade, a gente tem vontade de escrever qualquer coisa, fazer ou falar, né, transmitindo a doutrina espírita, que, como disse Emmanuel, a única caridade que o Espiritismo nos pede é a caridade da sua divulgação. E é isso que a gente tenta fazer, né? Divulgação através do livro, da palestra, das aulas, de conversas, do Evangelho no lar e tudo mais, né? Então, que possamos ter bons momentos de leitura, de aprendizado com o Evangelho, com a Bíblia, com Jesus. Kardec mostra que a Bíblia é um livro importante para ser estudado. Algumas pessoas já me perguntaram, mas a Bíblia é um livro para ser estudado pelo espírita? Claro que sim, todos os livros são. Aliás, Kardec, quando elaborou o catálogo para a formação de uma biblioteca espírita, né, cada um tivesse na sua casa, só colocou os seus livros espíritas, só tinha os dele, né, ainda, e muitos livros, até de literatura, né, os grandes escritores franceses, e outras obras importantes que ele mesmo houvera lido, né, e via o valor daquelas obras, para constar de uma biblioteca espírita. Então, a gente não precisa ter só livros espíritas. Eu mesmo faço os meus trabalhos com base em vários livros de ciência, de grandes cientistas, de grandes filósofos, enfim. Normalmente a gente deve ir por aí, né? É preciso conhecimento, é fundamental. Senão, nós vamos continuar vendo pessoas tentando manipular as mentes, né, o coração de outras, para tirar proveito próprio disso, sem respeito ao sentimento e à vontade do outro de aprender. Porque, como disse Aristóteles, o homem tem sim, por natureza, o desejo de saber. Então, sejam felizes nas vossas leituras, sejam felizes nos vossos estudos. Eu tenho aqui algumas pessoas que participam de cursos que eu participo também, quinta-feira de manhã, outros amigos que vieram, que eu não conhecia pessoalmente, e fico feliz com a presença de vocês aqui, e conhecê-los pessoalmente, mas mais do que tudo, pelo interesse que vocês têm na doutrina espírita, no estudo, e principalmente na doutrina de Jesus. Que o Mestre nos ilumine sempre, que possamos fazer sempre o melhor que pudermos em cada situação que nos for colocada, como dizia o grande Martin Luther King: se você varre ruas para ganhar a vida, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha e como Shakespeare escrevia. Muita paz a todos. Parabéns. Nós queremos todos te abraçar e dar os parabéns pelo trabalho maravilhoso e essa palestra que nos envolveu em conhecimentos. Mas podemos explorar você um pouquinho mais? Por favor, à vontade. Será que você poderia, para ficar registrado nesse momento tão feliz do lançamento desse quinto, né, dos 5 evangelhos, falar um pouquinho dos outros 4? Bem rapidinho. Características dos 4 evangelhos? Posso falar alguma coisa? Alguma bem coisinha, breve, bem sintética. Tá bom. Obrigada, Manuel. Imagina. Então, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
que está a essência, não é, do ensinamento de Jesus, da missão de Jesus na terra. Está ali, né? O principal, porque tem muitas coisas, a gente procura às vezes algumas informações pessoais sobre Jesus, e há muito pouco, não é? Há lá em Mateus e em Lucas a genealogia de Jesus, que estão ligeiramente alteradas, não é? Numa e noutra página. Os 3 primeiros evangelhos são considerados sinóticos. O que quer dizer sinótico? Sin, mesmo, ótico, a mesma ótica, não é? Então eles são parecidos, mas não existe nada exatamente igual, não é? No mundo, no universo. Aliás, no livro dos Espíritos, na questão 56, os Espíritos disseram que os mundos que existem em todo o universo nem mesmo se assemelham, cada um é um em si mesmo, não é? Então, os evangelistas, eles procuraram traduzir com a sua linguagem aquilo que eles aprenderam. Alguns acompanhavam Jesus, como Mateus e João, né? Outros, Marcos e Lucas, não, eles vieram depois através de Paulo. Aliás, ele já era Paulo, né, depois de ser Saulo. Então, o que nós vemos é o seguinte: quando você vai estudar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, para cada livro, para cada trecho, não é, da Bíblia, ela traz uma página explicativa sobre aqueles livros que estão ali adiante. E quando fala dos evangelhos, eles dizem que, em primeiro lugar, não se tem certeza sobre o tempo em que foram escritos, nem tampouco que foram aqueles mesmos apóstolos que escreveram. É curioso, porque quando se fala dos livros de Moisés, por exemplo, o Pentateuco judaico, disse que foram atribuídos a Moisés, assim, pela teologia, não é? Como um argumento de autoridade, para que aqueles livros fossem vistos, não é? Com a autoridade do grande médium que foi Moisés. E os teólogos, hoje em dia, fazem o mesmo em relação aos evangelhos, achando que foram dados aqueles nomes como um argumento de autoridade, que esses livros teriam sido escritos já no 2º, 3º século da era cristã. Enfim, muita coisa, né? Assim, não dá certeza para a gente, principalmente datas antigas, até a data do nascimento de Jesus, ninguém sabe qual é, né? Faz-se uma celebração simbólica, baseado numa festividade pagã, né? Para representar Jesus como o sol de nossas vidas, né? Como o sol do mundo. Então, os evangelhos são isso. Agora, quando a gente estuda, por exemplo, o livro Paulo e Estevão, no Paulo e Estevão, a gente tem a informação de que Mateus, enquanto acompanhava Jesus, teria feito anotações. Ele ia fazendo anotações, é como um taquígrafo, não é? Vai ouvindo Jesus falar e vai anotando lá itens, frases e tal. E só depois ele teria escrito o Evangelho. Em Paulo e Estevão, você vai ver que o Marcos recebeu uma cópia dessas anotações e o Lucas recebeu também. Não dá para entender aí por que os evangelhos são sinóticos? A teologia, não é? As escolas do mundo não reconhecem isso, porque não vem o lado espiritual da questão, não é? Então, são evangelhos que trazem muitos fatos, digamos assim, repetidos, não é? Se repetem. Aliás, o de Marcos é o mais curto dos evangelhos, até porque o Marcos era um jovem, um adolescente, que tinha, me parece que 15, 16 anos, quando recebeu aquelas anotações do Paulo. Ele ouvia falar de Jesus, adorava Jesus, ele ficava encantado com o que ele ouvia falar de Jesus. Daí recebe aquelas anotações e escreve um evangelho curtinho, porque na idade dele, ele não tinha muito conhecimento, muita ideia, então ele fez o que pôde, fez o melhor que pôde. É a minha opinião, não é?
nesse sentido, tendo em vista essas informações que a gente obtém no livro espírita. Mas João, que é considerado por ele mesmo, porque está escrito no evangelho dele mesmo, não é? O apóstolo mais amado por Jesus, e aí a gente vê no meio espírita, não é, aquela informação de que João, na verdade, era a reencarnação do profeta Daniel. Aliás, temos um amigo Daniel aqui, representando o profeta, e nós temos, e depois dele, depois de ser João, ele teria vindo como Francisco de Assis, né? Há obras que falam sobre isso, mas não importa, não é essa a ideia. A ideia é que João, ele é jovem, né? Mas um espírito muito elevado, e Jesus recomenda que ele cuide de sua mãe, Maria de Nazaré, não é? E recomenda à mãe que cuide dele, porque ele ainda era jovem. Então, para que eles seguissem juntos durante algum tempo, não é? Exatamente por isso, por essa ligação, por essa proximidade que João tinha com o coração de Jesus, com o coração amoroso do Mestre. E o João, então, ele realiza o evangelho mais filosófico, mais profundo, mais belo, colocando coisas no evangelho que não estão no seu evangelho, que não estão nos outros três, né? Ensinamentos belíssimos, inclusive esse do anúncio da vinda do Espírito da verdade, não é? É só João que relata isso. Então, os evangelhos precisam ser estudados, e aliás nós temos aqui também na federação um curso sobre o Novo Testamento, uma das turmas dirigida pela nossa querida Marianita, não é? E que a gente ali obtém conhecimentos, aprendizado magnífico dos vários expositores do curso, não é? Que fazem pesquisas maravilhosas e trazem ensinamentos que vale a pena a gente conhecer. Então, os evangelhos são isso, eu diria, o retrato amoroso e espiritual de Jesus para todos nós.